Bom dia para todos, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui, a gente vai filmar hoje uma aula de espelhos esféricos. A gente já tem no canal essa aula, certo? Só que a gente vai filmar, na verdade fazer uma refilmagem, porque aquela aula ficou muito ruim, o áudio estava horroroso, a câmera estava escura, então a gente vai refilmar algumas aulas. A primeira que a gente vai filmar é a primeira do canal, tem mais de um ano já, na verdade, né? E vai ser a aula de espelhos esféricos, beleza? Então vai ser a mesma coisa, a mesma aula, só que a gente vai fazer, na verdade vai ficar só mais clara, mas com áudio melhor, que a ideia ainda é a mesma, beleza? Bom, então a gente vai ver mais uma vez espelhos esféricos, certo? Que são espelhos que podem fornecer imagens maiores, menores, reais, virtuais, direitos, que é para cima, a gente vai ver o que é, invertida, que é para baixo. Ele é diferente do espelho plano, porque o espelho plano vai formar sempre imagens do mesmo tamanho e com a mesma distância do objeto, ou seja, a imagem, eu tenho eu, espelho e a imagem, a distância é a mesma entre o espelho e eu, e o espelho e a imagem, certo? E o tamanho também da imagem é igual ao tamanho do objeto, isso é um espelho plano. E no espelho plano, a imagem ela sempre vai ser virtual, aqui a gente vai ver que vão ter imagens reais e virtuais. Então, para a gente começar a falar de espelhos esféricos, a gente começa pela forma ou por onde ele é formado, né? De onde que ele se origina? Ele se origina, logicamente, de uma esfera, porque tem um espelho esférico, ele é redondo, né? Então, como é que eu gero um espelho esférico? Aqui eu tenho uma esfera, por exemplo, ela é oca, certo? Eu vou pegar e fazer um corte nessa esfera aí, aqui, mais ou menos por aqui, ó. Então, peguei aqui, ó, e cortei essa esfera aqui. Blau, beleza? Cortou a esfera. Então, esta parte aqui, ó, que eu vou tirar, ela vai ser chamada calota esférica. Então, eu vou ter uma calota esférica, que é mais ou menos isso daqui. Ou fosse uma lua aqui, ó. Beleza? Então eu peguei e tirei um pedaço dessa esfera e aí ele vai ter uma calota esférica. Essa calota geralmente tem que ser oca, porque eu quero uma parte interna e uma parte externa. Se ela não for oca, eu vou ter uma parte plana aqui, ó. Eu não quero isso, eu quero que ela seja uma esférica, né? Uma calota. Igual como se te pegar, por exemplo, uma concha de feijão, que ela tem a parte que ela é oca, entre aspas, né? Ela é meio que espelhada. Então aqui eu tenho um espelho esférico, ponto, né? Ah, mas eu nunca vi esse espelho esférico, pessoal. A gente já viu em alguns lugares, só que a gente não reparou que ele é um espelho esférico, certo? Então aqui, por exemplo, eu tenho dois casos aqui, este espelho aqui e este espelho aqui. A gente vai definir, a gente vai nomear esses espelhos de acordo com a sua reflexão. Na verdade, por onde ele reflete. Se ele refletir pela parte de dentro, ele vai ser côncavo. Se ele refletir pela parte de fora, ele vai ser convexo. Aí volta na concha de feijão. Mas, professor, e se a concha for reflexiva dos dois lados? Aí depende por onde eu estou olhando. Se eu estou olhando para cá, eu estou olhando para a parte de dentro. Se eu estou olhando para cá, ele é a parte de fora, independente se as duas partes refletem. Beleza? Então, aqui neste caso, eu tenho... Vou dizer que a parte de dentro que reflete. Então, a parte de trás do espelho, que é essa daqui, a gente vai considerar, faz esses traços aqui, ó. A gente considera que ele não reflete pela parte de trás. Então, geralmente aqui é onde ele não reflete. Ou é as costas, ou é atrás do espelho. Então, é a parte de dentro que vai refletir. E, por consequência, neste caso aqui, a gente vai considerar que é essa parte que não reflete, que é a parte de fora. Beleza? Então, aquele espelho ali é um espelho côncavo. E aqui é o espelho convexo. Beleza? Côncavo e convexo são os nomes que eu tenho quando ele reflete pela parte de dentro e quando eu tenho pela parte de fora. A gente vai usar aqui as propriedades também de um espelho plano, só que a gente vai aplicar no espelho esférico, porque ainda assim é um espelho.
Antes de aplicar essa parte, a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver que eu tenho minha esfera aqui, certo? Aqui eu tenho meu centro da esfera. Toda reta que passar pelo centro da esfera e cruzar uma parte da periferia, a gente chama de raio, certo? Só que eu sei que esta parte que cruza, essa reta, ela vai ser perpendicular à minha superfície da esfera. Então aqui, por exemplo, ó, se eu pegar um raio aqui e cruzar, eu posso dizer que essa reta e aquela superfície esférica, ela vai ser perpendicular. Lembrar que forma 90 graus. Então, se passou pelo centro, eu tenho uma reta. Essa aqui não está tão, né? Tá tão reta, né? Perpendicular. Qualquer reta que passar será perpendicular. Para quem não lembra disso, pergunta ao James, né? Que ele aí vai responder por que é. Ele me falou isso daí hoje é sexta-feira, ele fosse comigo na terça-feira. Já esqueci, né? Mas é a vida. Mas para que isso daí? A gente vai ver isso agora. Então, supor que eu tenho um raio que vai incidir aqui, ó, desse jeito no meu espelho, certo? Então, aí eu vou perguntar, para onde que ele vai refletir? Né? Eu não posso escolher uma direção qualquer para esse raio aí. Ele tem que ter uma lei, né? Uma ordem. E é o que eu falei, as leis para o espelho plano, para os espelhos planos, vão servir para o espelho côncavo. Qual é a primeira lei? A primeira lei dizia o seguinte: o raio incidente, a reta normal e o raio refletido, eles são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. No caso aqui é o plano do quadro. A outra regra era que o ângulo de incidência que era feito entre o raio incidente e a reta normal tinha que ser igualzinho ao raio refletido com a reta normal também, né? Só que aí eu vou perguntar, mas o que é uma reta normal? Uma reta normal, ela é uma reta que vai ser perpendicular ao plano. Então tem que achar uma reta aqui que seja perpendicular a este plano aqui. Aí a gente vai usar o que a gente acabou de ver ali. Eu vou passar uma reta pelo centro da minha esfera até este ponto aqui, que foi aonde o meu espelho, aonde o raio cruzou o espelho. Mas aonde que é o centro da esfera aqui? Não sei, não precisa saber, né? Esse aqui não é um espelho perfeito, é um esboço. Então eu posso dizer que vai ser mais ou menos, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, 3. Aqui, vai ser aqui mais ou menos. Não tem que ser não, tem que ser um pouquinho para baixo aqui. Vamos supor que esta reta aqui, ela passa no centro da esfera, porque o centro é aqui. Se ela passa pelo centro, eu posso dizer que ela é perpendicular ao meu espelho ou à superfície do espelho, certo? E aí, é o que eu falei, o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. O ângulo de incidência é sempre feito entre o raio incidente e a reta normal. Esse pincel tá difícil hoje, hein? Aqui, ó. Então, aqui, ó. Este é o meu ângulo. Ângulo I. Então, o raio veio daqui. Certo? E aí, meu ângulo R vai ser formado entre a reta normal e o ângulo de reflexão. E o raio de reflexão. Na verdade, o raio refletido. Então, se por exemplo aqui for 30 graus, aqui também será 30 graus. Então faz mais ou menos um ângulo igual aí, ó. Tá difícil hoje, hein? Mais ou menos, né? Então aqui, este é o raio refletido. Então este ângulo aqui é meu ângulo R. Então meu ângulo I e R, pela propriedade dos espelhos planos, devem ser iguais. Então é por ali que eu vou fazer a minha, refletir o meu raio, certo? Então usei as propriedades dos espelhos planos. Então qualquer raio que incidir nesse espelho aqui, eu posso aplicar essa regra aí e eu sei para onde que ele vai refletir, beleza? Então até tudo bem, certo? Tranquilo, né? Mais nada, né? Acabou. E agora a gente vai ver no convexo. E o convexo é a mesma coisa, certo? Então vou pegar outro raio aqui. Bom incidir um pouquinho mais baixo aqui, ó. Pá, beleza. Raio incidente, é o que chega. Lembrar que o que chega é o que incide, então é o raio incidente.
a mesma coisa, eu tenho que refletir esse raio aí, só que eu tenho que achar primeiro uma reta normal, ou seja, uma reta perpendicular ao meu plano. Então, se eu te disser que minha como é que chama? O centro da esfera é mais ou menos por aqui, eu traço um raio daqui até aqui. Vamos supor que seja aqui, né? Eu posso afirmar que esta reta é a reta normal, certo? E aí o ângulo é formado entre a reta normal e o raio refletido. Então tem que ser, isso aqui é o I, ó, de novo, o I, então aqui vai ser o R. Raio incidente, raio refletido. Né? O que a gente fez até agora? Nada, a gente aplicou as propriedades dos espelhos planos. Se eu não soubesse qual é a propriedade dos espelhos esféricos, né, eu faria mesmo assim a reflexão tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo. Então a primeira parte é isso daí. Ver para onde que o raio vai refletir, beleza? Tranquilo, hein? Nada demais, né? Tomar água que tá... Hoje choveu já fez sol, tá difícil hoje. Eu achei que ia ser de casaco de casa hoje. Me lasquei. Tá quente demais. Não tá quente hoje, mas tá mais ou menos, né? Beleza? Então aí, agora a gente vai ver os elementos de um espelho esférico, certo? 12 minutos. Então vamos lá. Eu tenho um espelho esférico agora, a gente vai dar nome aos bois, o que é cada coisa e como é que se comporta os raios aqui nesse espelho. Bom, este espelho aí, ele seria qual, vocês acham? O côncavo ou o convexo? E aí, qual que é, vocês acham? Aí o cara fala, mas professor, como é que eu vou saber? Já falei lá atrás. Aí é só olhar os traços aqui, ó. Onde está o traço é as costas do espelho, ou é a parte que não reflete. Não te confunde isso daí. Eu posso ter um espelho assim, ele ser côncavo também. O que importa é onde estão os traços aqui. Certo? Então eu peguei o espelho côncavo, que eu acho mais legal, mais bonito esse espelho aqui, né? Então vamos lá. Eu vou ter várias coisas nesse espelho. Primeira coisa, eu vou ter uma reta chamada eixo principal. A propriedade do eixo principal é o seguinte, que ela tem que passar pelo centro da esfera. Mas posso ter uma reta que não passa pelo centro? Pode, né? Pode se você quiser, né? Só que aí não será chamado de eixo principal, será chamado de eixo secundário. O principal sempre passa pelo centro da esfera. Então, para ser eixo principal, tem que passar pelo centro da esfera, que está até aqui, ó. Então, o eixo principal é a reta. Tá de vermelho para destacar bem para vocês verem. Cadê o pincel? Confusão de pincel hoje. Então, aqui, ó. É a reta que passa pelo centro da esfera. O que é uma esfera, hein, gente? Esfera. Tem acento se é esfera? Ixi, acho que tem não, né? Se tiver, coloca acento aí. Acho que não tem acento. O que é uma esfera? Vocês sabem o que é uma esfera? Sabe? Acho que não, hein? Uma esfera, gente, é um leão morto, né? Uma esfera. Pode rir aí, ó. Então é a reta que passa pelo centro da esfera do leão morto, né? E corta o espelho. Espelho. Tá bom aqui, ó. Eixo principal é a reta que passa pelo centro da esfera do leão morto e corta o espelho, certo? Então cortou o espelho. Onde corta o espelho é o meu vértice, que é o V, que é o próximo aqui, ó. Então o vértice é o local, ou é o ponto, onde o eixo principal corta o espelho. Vou apertar, né? Beleza? Eixo principal é a reta que passa pelo centro da
Vértice é o ponto onde o eixo principal corta o espelho, né? Beleza? Então o centro basicamente é um centro da esfera, né? Na verdade não tem muito o que falar do centro. O centro pode ser o chamado de centro de curvatura, que nada mais é a distância entre o centro até o espelho, que no caso seria o raio, né? Então centro de curvatura. Centro de curvatura, certo? Basicamente é o raio do espelho, da esfera. Aqui é o raio. Certo? E o raio é a distância entre o centro, mais uma vez, centro, que é o centro demais, né? Do centro até a periferia, de qualquer parte da esfera, né? A propriedade que a esfera tem é que qualquer ponto do centro até qualquer ponto da periferia tem que ser igual. Esse nome é chamado de raio da esfera, né? E o foco aqui agora, gente, é importante esse ponto aqui. O foco é para onde os raios serão refletidos no espelho côncavo e para onde o prolongamento dos raios refletidos vão no espelho convexo. Prolongamento de raio, pessoal? O que é isso daí? Já vê? Daqui a pouco naquela parte ali, certo? Então, foco é o ponto onde os raios refletidos se cruzam, pode ser, né? E a propriedade do foco, gente, que ele é sempre metade do centro, ou seja, o foco ele é igual a metade da distância do centro de curvatura. Então, se aqui for 10, aqui vai ser 5. Se aqui for 4, aqui vai ser 8. Assim por diante. Certo? Então, bem tranquilo também. Eixo principal é a reta que passa pelo centro da esfera e corta o espelho. O vértice é onde o eixo principal corta o espelho, é o ponto que eu diria cortado, né? Ou a interseção do eixo com o espelho, que é a mesma coisa. O centro é o centro de curvatura, que na verdade seria a distância, é o raio. E o foco é o ponto onde os raios refletidos se cruzam, ou o prolongamento dos raios refletidos. Lembrando que o prolongamento para o espelho côncavo, desculpa, vamos voltar né? É o prolongamento para o espelho convexo e o... Tá difícil hoje. Então, o foco é o ponto onde os raios refletidos se cruzam no espelho côncavo. Para o espelho convexo é onde o prolongamento dos raios refletidos, importante aí, gente, os raios refletidos se cruzam. Então, vai ser uma diferença de côncavo para convexo, beleza? Então, a gente vai fazer uma pausa ali para ajeitar a parte ali, botar a câmera para lá, para a gente ver como que os raios se comportam nos espelhos, beleza? Então, tem pouquinho de tempo ainda. Então, rapidinho a gente vai e volta, hein? Voltamos então agora com o comportamento dos raios nos espelhos esféricos, certo? Então a gente vai ver aqui como é que os raios se comportam nos espelhos côncavos e nos esféricos. A base ou a teoria do comportamento vai ser a mesma. O que vai mudar é que, logicamente, um vai ser por dentro e o outro vai ser por fora. Mas o nome dos raios, né, a nomenclatura que se dá é igual. Então, se você ali já se ligou em algumas coisas, fica bem tranquilo isso aqui. É muito intuitivo essa parte agora, né? Pegar o pincel aqui. Então, vamos lá. Importante, gente, a ordem dos raios não é fixa. Eu posso pegar qualquer ordem. Posso pegar o primeiro, depois o terceiro, o quarto, não interessa. Agora, a ordem que eu vou explicar aqui, eu gosto de explicar desse jeito, porque eu aprendi desse jeito e acho que é mais fácil para a gente utilizar depois para construir imagens, que é a próxima parte, que é o fim da aula de espelhos esféricos, certo? Bom, então vamos começar aqui, né? Senão vai ficar muito longo o vídeo, e aí ninguém assiste, né? Fica, ah, meu Deus, professor, meia hora de vídeo, né? Mas naquela abinha lá, né, com bate-papo ali, né, fica 2 horas, né? Enfim, vamos lá.
Primeiro raio que a gente vai aprender a desenhar é o que entra paralelo ao meu eixo principal. A gente lá no começo já viu como é que se comporta esse raio. E aqui a gente já viu para onde ele vai também, né? Para quem não se ligou, a gente vai ver agora aqui. Então aqui, ó, primeira coisa, esse raio vai chegar aqui pelo paralelo ao meu eixo principal. Então eu peguei um raio ali, pá, incidiu paralelo a este eixo. Lá no começo eu falei aqui para vocês que eu vou usar as propriedades dos espelhos planos. E aqui eu falei o seguinte, ó, o que é o foco? É o ponto onde os raios refletidos se cruzam. Ou seja, os raios vão se refletir. Quais raios? Os que chegam paralelos ao meu eixo principal. Então, se chegou um eixo aqui paralelo, ele vai refletir e vai cruzar, passar pelo foco do espelho. Então, entra paralelo, sai pelo foco. Se essa esfera fosse perfeita e eu traçasse aqui uma tracejada aqui, ó, esta reta seria o quê? Seria uma reta normal. Esta reta dividiria esse triângulo aqui em duas partes, eu viria que este ângulo de incidência seria exatamente o ângulo de reflexão, como a gente também já viu lá no comecinho, certo? Bom, então outro raio aqui, ó, a gente vai usar outra propriedade que a gente já viu também lá no começo do ano, que era o terceiro princípio ou o segundo, não lembro, de como ela se propaga. Ele diz o seguinte, se não me engano, era que se eu mudar o sentido, eu não mudo a trajetória do raio, certo? Deixa eu ver, nossa, aqui tá... Já era. Ixi, desliguei. Tá. Beleza. Então vamos lá. O outro raio é o que vai entrar agora pelo foco. Então ele entrou pelo foco e vai sair paralelo. Tá feio aqui, mas não liga não, viu, gente? Reparem que o desenho é igualzinho. O que mudou é o sentido. Um vem por cima, vai por baixo, outro entra por baixo, sai por cima. Então esse aqui é o que entra pelo foco e sai paralelo. O terceiro raio aqui, ó, é o que vai entrar pelo vértice. Então este raio entrou pelo vértice, que é o ponto onde o meu eixo corta o meu espelho. E pensa o seguinte agora, olha como é que é intuitivo. Esta reta aqui, ela passou pelo centro. Então esta reta aqui vai ser perpendicular à superfície do espelho. Ou seja, esta reta aqui seria uma reta normal. Então a reta normal, ela divide o raio de incidência com reflexão. Então o raio que entra pelo vértice, ele vai refletir com o mesmo ângulo. Porque esta reta aqui é uma reta normal. E a reta normal divide, na verdade não divide na verdade, né? O ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão, feito entre o raio de incidência com a normal e o raio de reflexão com a normal. E esta reta, ela é normal, porque ela passa pelo centro de curvatura, certo? O outro aqui é o que entra, agora é o que entra pelo C, certo? Entra pelo C. Se esta reta aqui, ela passa pelo centro, esta reta ela é perpendicular ao espelho. Então imagine só um espelho plano, eu tenho uma retinha aqui, ó. Ela bate no espelho, bate e volta, porque não tem nenhum ângulo ali, ó, em relação ao espelho. Então o raio entra e volta sobre si mesmo, certo? Ele bate e volta. Ok? Bem facinho, bem tranquilo, né? Então, lembrando mais uma vez, não precisa seguir esta ordem. Esta ordem eu sigo para facilitar a sua vida quando a gente for construir imagens nos espelhos esféricos. Beleza? Por aqui? Até aqui tudo bem? Então, continuando. Ah, eu não entendi. Então, para o vídeo, volta lá, né? Não sei quanto tempo tem de vídeo por enquanto, mas não está muito grande. Então, a gente vai agora fazer a mesma coisa aqui. O mesmo nome dos raios vão ser aplicados aqui embaixo. Só que esse espelho aqui são espelhos convexos, né? Que é a parte de fora que reflete. Então, aqui, mesma coisa. Entra paralelo e vai refletir. Agora, para onde que ele vai refletir? Não sei, porque eu não sei o ângulo aqui. Mas eu falei aqui, ó. Lá, eu tinha dito o seguinte. F é o ponto onde os raios refletidos se cruzam. Ou o prolongamento dos raios se cruzam quando o espelho for convexo, que é essa belezinha aqui.
Então, eles vão sair, se cruzar, desculpa, vão refletir com a direção do foco. Então, entrou paralelo, saiu pelo foco, certo? Mais uma vez, se eu passar uma retinha aqui, ó, eu vou ver que esse ângulo aqui e esse de cima vão ser iguais, né? Que é a propriedade dos espelhos. Aqui, mesma coisa, só que ao contrário, eu vou mudar o caminho agora, eu vou incidir o meu raio para o foco. Meu Deus, que coisa medonha. Tá aqui, ó. Entrou pelo foco, então ele vai sair paralelo. Reparem que o desenho é o mesmo. O que muda mais uma vez é o sentido do raio, beleza? O outro, mesma coisa. Ele vai entrar pelo vértice e sair pelo vértice com o mesmo ângulo. Chegou, bateu, saiu, gol. E R. Entra pelo vértice, sai pelo vértice com o mesmo ângulo de entrada. E o último, entra pelo C, sai pelo C. Então entrou, saiu. Não é quase igual ali, gente, né? Então primeiro, então mais uma vez, hein? A ordem não importa. O que importa é saber desenhar. Agora, vai facilitar esta ordem aqui. Entra paralelo, sai pelo foco. Entra pelo foco, sai paralelo. Entra pelo vértice, sai pelo vértice com o mesmo ângulo. Entra pelo C, sai pelo C. Certo? Então esses são os raios que a gente vai usar agora para construir as imagens nos espelhos reflexos. Mais uma vez, a ordem não é fixa. Eu posso pegar qualquer raio e escolher qualquer raio aqui, desde que seja possível. A gente vai ver como que é possível ou não. Então eu vou parar o quadro aqui para a gente construir as imagens nos espelhos reflexos, beleza? Então fica aí, não sai não, dá uma pausa ali, né? Vai tomar uma água, tomar um café, mas volta, hein, gente? Dá um corte aqui e já volta. Então aí, mais uma vez, voltamos agora para construir as imagens nos espelhos reflexos. Então aqui construir 5 espelhos côncavos, coloquei números aí para identificar a ordem, porque repara bem que a setinha O é meu objeto. O meu objeto ele está sempre aproximando do espelho. Ah, mas vai aproximar sempre? Não, né? Vai aproximar. Como eu disse anteriormente, a gente vai usar isso daqui, ó. Nem apaguei isso daqui, né? Deixei aqui para a gente consultar nossos desenhos dos raios. Então a gente vai usar, logicamente, a parte de cima, que é o espelho côncavo, beleza? Então, vai ser bem tranquilo. Mais uma vez, a ordem aqui não importa. Só que se seguir essa ordem aqui, fica mais fácil. Desde que seja possível passar o raio usando isso daqui. Beleza? Por exemplo, vamos pegar um caso que não dá um pulo aqui nas coisas. Eu quero pegar, por exemplo, este raio aqui, o que entra pelo C. O raio vai sair aqui da setinha. Então não tem como ele passar pelo C. Está na frente do C já. Entendeu mais ou menos? Porque não dá para fazer algumas vezes. Então é o seguinte, eu tenho um objeto, esse objeto aí, ele pode ser um objeto luminoso ou iluminado. Independente de qual seja, ele vai refletir luz para todos os lados, ou refletir ou vai emitir. Se no caso for um objeto luminoso, uma pessoa, por exemplo, a luz bate nela e vai para todos os lados. Isso aí é chamado de reflexão difusa. Algum raio vai atingir o espelho, né? A gente vai pegar os raios que saem da ponta da seta. Então, vou pegar o primeiro raio aqui, ó, o que entra paralelo. Então, vou pegar aqui, ó, entrou paralelo, já curvou aqui já, né? Encontrou um buraco negro, né? Entra paralelo e sai pelo foco. Certo? Então esse é o primeiro raio. O outro que eu vou pegar, como eu disse, não precisa ser na ordem, mas fica mais fácil. Vou pegar o raio que entra pelo foco e sai paralelo, que é o segundo raio. Entra pelo foco, sai paralelo. Mas professor, o raio está indo de baixo. Não tem problema, ali vai sair de cima. Porque eu falei, ele vai estar saindo
da ponta da flecha. Então ele vai entrar pelo foco e sair paralelo. Beleza? Então, onde cruzar o raio, gente, é o que forma a imagem. Então essa imagem aí, ó, ela vai ser aqui embaixo. Beleza? Então a gente vai agora classificar essa imagem aí. Primeira coisa, a gente vai classificar se ela é real ou virtual. Quando que ela é real? Quando se encontra na frente do espelho. Mas na frente do espelho? É, na frente do espelho. A gente vai ver depois como que é uma imagem real. Quando ela está atrás do espelho, ela é virtual. Igual a gente vê no espelho plano lá de casa, né? O dente lá tem uma imagem atrás do espelho ou dentro do espelho. Então essa imagem aí, ela é virtual, é real. Agora a gente vai classificar a imagem se ela é direita ou invertida. Direita, direita? Não. Direita para cima, invertida para baixo. Como ela está... Desculpa. Vamos classificar pelo tamanho dela. Não. É difícil hoje, hein? A gente vai classificar ela realmente, né, se ela é direita ou ela é invertida. Então ela é invertida porque está para baixo. Então real invertida. E agora, em relação ao tamanho dela, se ela é maior que o objeto, menor que o objeto ou do mesmo tamanho do objeto. A gente vê aqui, ó, que ela é menor do que o objeto. Não muito menor, mas ela é menor. Então essa imagem aí, ela é real, invertida e menor do que o objeto, certo? Agora o meu objeto está sobre o meu centro de curvatura. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Mas eu posso pegar outro raio? Pode, né? Só que olha só, se eu pegar outro raio aqui, ó. Vamos pegar aqui o terceiro, que entra pelo vértice. Já não foi pelo vértice, né? Aqui ele faz um vértice aqui. Vai por aqui, ó. Repara como fica muito raio no desenho. Fica poluído o meu desenho. Mas pode pegar até os 4 raios. Mas vai ficar muito desenho, muito raio no desenho. Então não é bom, certo? 2, cruzou 2 refletidos. Formou a imagem, está ótimo. Aqui, ó, vai ser o raio que, de novo, entra paralelo e sai pelo foco. Certo? E o outro entra pelo foco. Cara, está difícil hoje, hein? E sai paralelo. Cruzou aqui embaixo. Logicamente, gente, eu já sabia onde cruzar esse raio, né? Mas a gente pode dar uma roubada, porque eu sei que esse tipo de imagem, sempre que eu tiver meu objeto sobre o centro de curvatura, a imagem ela é embaixo do centro com o mesmo tamanho. Então essa imagem, por estar na frente do espelho, é uma imagem real. Ela é de novo invertida. E agora ela é do mesmo tamanho. Lembra no comecinho lá, eu falei para vocês o seguinte, que os espelhos esféricos formavam imagens maiores, menores, reais, virtuais, né? Um monte de coisa. Então essa imagem é uma imagem real, invertida, porque é para baixo, e do mesmo tamanho do que o objeto. Beleza? Então, a segunda imagem aí. Terceira imagem. Mesma coisa, pega este e esse. Posso pegar esse? Pode. Pode pegar esse? Neste caso ali, não pode mais. Porque meu raio aqui, ó, tá atrás, meu objeto tá na frente do centro. Então não vai ter espelho para cá, espelho para cá, né? Eu quero o raio refletido, certo? Alguns livros fazem isso bem, mas não recomendo fazer. Passa o raio para cá, né? Enfim. Então o primeiro raio entra paralelo, sai pelo foco. E o outro entra pelo foco e sai paralelo. Então olha, a gente cruzou lá atrás. Esta imagem aqui vai ser aqui atrás, aqui, ó. Aqui objeto e aqui a imagem. Objeto, imagem.
objeto, imagem. Esta imagem aqui, de novo, ela é real, na frente do espelho. Invertida, está para baixo. E maior do que o meu objeto, certo? Outro. Agora eu estou com o meu objeto no foco do espelho. Então aqui, entra paralelo, sai pelo foco. O próximo que eu posso passar é o último raio. Desculpa, é o raio, o terceiro raio, que entra pelo vértice e sai sobre si mesmo. Então entrou pelo vértice e saiu sobre si mesmo. Aqui, ó, os raios eles são paralelos, então eles não vão se cruzar. Então neste caso aqui não há imagem. Então a imagem ela é distorcida, ela nem aparece às vezes, né? Então tem três casos para aparecer nos livros: não há imagem, ou se forma no infinito, porque as letras vão se cruzar lá, ou a imagem ela é imprópria. Eu gosto de colocar não há imagem. Certo? Ok? Deixa o tempo aí que senão vai ficar muito coisa, né? Tá filmando, graças a Deus. E o último dos três vai ser quando o meu objeto está entre o foco e o vértice. Mesma coisa. Entra paralelo, sai pelo foco. Entra pelo vértice, sai pelo vértice com o mesmo ângulo. De novo, né? Não tem imagem. Não, tá errado, né? Por quê? Porque eu posso agora prolongar meus raios refletidos aqui, ó. Quando eu fizer isso daí, quando eu prolongar esses raios, que coisa medonha! Muito medonha. Meu Deus do céu. Agora tá menos medonho. Então, ó, prolonguei meus raios refletidos. Vou aumentar aqui meu eixo principal. Medonho também. Tá medonho, tudo medonho hoje. Deus me livre. Deus me livre. Nossa, tá difícil hoje, hein? É uma régua mesmo. E aí, minha imagem vai se formar aqui em cima. Em cima não, né? Lá do outro lado. Então agora, esta imagem aí está agora atrás do espelho, ou seja, nas costas do espelho. Então esta imagem ela é virtual, ela é direita porque está para cima, e ela é maior do que meu objeto, certo? Então essas aí foram as minhas imagens nos meus espelhos côncavos, ok? Facinho, tranquilo, então te chegou até aqui, aplicou isso daqui, aqui. Então reparem que foi uma construção da parte. A gente viu como é que funciona o raio, como é que ele vai se comportar nos espelhos, depois a gente viu os elementos de espelho, para nome aos bois, né? Os raios, aplicou os raios para construir imagens, certo? Então, uma coisa para ser notada é que, não é notada, é dita, primeiro que está feio os desenhos, mas não tem problema, a ideia não é essa, é que a posição das imagens, elas não vão mudar se o objeto estiver naquela posição ou naquela região. Entendi nada, professor? É o seguinte, sempre que meu objeto estiver sobre o centro de curvatura, a minha imagem vai estar sobre o centro de curvatura. E sempre botando essas características aqui. Sempre que eu tiver um objeto entre o centro e o foco, eu vou ter essas características aqui. A minha imagem vai estar sempre lá depois do C. Sempre que o meu objeto estiver no foco, não vai ter imagem. E sempre que estiver entre o foco e o vértice, a imagem é virtual, direita e maior. Ou seja, a posição das imagens de acordo com a posição dos objetos, certo? Então esta aí foi a refilmagem de espelhos esféricos, espero que tenha ficado melhor que a primeira vez. E vamos dar sequência aí nas refilmagens, beleza? Então, até a próxima, estudem e paz de Cristo!